Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade às aulas de exercício das unidades de medida de volume. Vamos para aquele nosso esquema. Dá uma lida nessa primeira questão, aperta o pausa, tenta fazer, depois você solta o pausa e dá uma olhada na solução. Se não for do seu interesse, é só deixar o vídeo correr e observar logo a solução. Bem, essa primeira questão foi retirada do Exame Nacional do Ensino Médio de 2010, do Enem. Vamos ler, né? Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. Bem, então, o formato do porta-lápis é cúbico. O cubo de dentro é vazio, né? Claro, para a gente conseguir colocar os lápis, né? A aresta do cubo maior mede 12. Então, aqui eu já tenho 12 centímetros, né? 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros. E a do cubo menor, que é interno, ou seja, desse buraco aqui, é de 8 centímetros. 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de... Bem, o volume de madeira é dessa região, né, interna daqui, tirando o buraco, ou seja, é o volume do cubo grande, tirando o buraco. O buraco é um cubo pequeno. Então, o volume utilizado é o volume do cubo grande menos o volume do cubo pequeno. Bem, o cubo é um paralelepípedo retângulo, né? Então, área da base vezes a altura, 12 vezes 12 vezes 12. Então, 12 é o cubo. Então, o volume utilizado, 12 ao cubo. E o volume do cubo pequeno, 8 ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8. O volume utilizado vai ser o volume do grande menos o volume do pequeno. Bem, 12 vezes 12 dá 144. 144 vezes 12 dá 1728. 8 ao cubo dá 64. Vezes 8 dá 512. 1728 menos 512 dá 1.216 centímetros cúbicos. Esse é o volume de madeira utilizado, gabarito letra D de dado. Eu quero chamar a atenção que observando alguns distratores que são bem na cara. Olha só, esse valor aqui é direto, 12 ao cubo. Se você não perceber que tem que tirar o cubo pequeno, você vai achar direitinho 1728. Se você fizer a área do grande, 12 vezes 12 menos 8 vezes 8, dá 96. Se você fizer 8 vezes 8, dá 64. E uma alternativa é o cara olhar e dizer que o volume de madeira é a aresta do cubo grande. Então aqui está o gabarito e aqui estão os distratores. Ficar atento a isso. Vamos para a segunda questão? Bem, segunda questão. Aquele mesmo esquema. Apesar de ser o texto grande, dá uma lida com ele com calma, aperta a pausa do texto, tenta fazer, depois solta a pausa e dá uma olhada na solução. Se não for do seu interesse, só deixar o vídeo correr. Bem, essa questão aqui foi retirada da prova de acesso dos alunos que vão ingressar no 6º ano do Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro. A prova foi de 2003. Então vamos lá. Uma fábrica de refrigerantes compra xarope concentrado para produzir o seu produto, né? Porque o refrigerante é uma parte de xarope, mistura com água, geralmente gaseificado, e dá o refrigerante. E mais alguns outros produtos químicos, né? Mas não vem ao caso. Esse xarope lhe é enviado em depósitos apropriados, em forma de cubo de 2 metros de aresta. Opa, então peraí. A fábrica, ela recebe o xarope em cubos de 2 metros de aresta. Então, os cubos têm 2 metros por 2 metros por 2 metros. Beleza.
sendo que o xarope deixa 10 centímetros de altura livres. Então, quando eu encho o cubo com esse xarope, na realidade, eu não uso o recipiente todo. Eu deixo, na realidade, 10 centímetros, né, livres. Ok? Bem, vamos continuar lendo. Com cada litro de xarope, a fábrica produz 7 litros de refrigerante. Então, 1 litro de xarope gera 7 litros de refrigerante, o qual é vendido em vasilhames de 2 litros. Então, o refrigerante é vendido de 2 em 2 litros, são vasilhames de 2 litros. Se na última compra chegaram à fábrica 8 depósitos de xarope, então chegaram 8 recipientes com essa quantidade aqui de xarope. Quantos vasilhames de refrigerante poderão ser produzidos com esse xarope? Então eu quero saber o número de vasilhames que eu vou conseguir produzir com esses 8 recipientes aí de xarope. Bem, vamos lá, vamos montar uma estratégia para a gente resolver esse problema. Bem, então vamos lá. O que eu preciso saber primeiro? Primeiro eu preciso saber quantos litros eu tenho disponível de xarope, né? Então, o primeiro passo é saber a quantidade de litros de xarope que eu tenho disponível para conseguir fazer os refrigerantes. Depois que eu conseguir descobrir a quantidade total de litros de xarope, eu multiplico por 7, por quê? Porque para cada litro de xarope vai me dar 7 litros de refrigerante. Então eu pego a quantidade, o volume de xarope, multiplico por 7, eu vou ter a quantidade de litros de refrigerante. E aí eu divido por 2, porque em cada vasilhame vai 2 litros, aí eu consigo descobrir a quantidade de vasilhames. Então a estratégia já foi montada, agora é só executar. Vamos lá? Bem, como é que eu vou descobrir então a quantidade de litros de xarope? Bem, primeiro eu tenho que saber quantos litros eu consigo aqui. Bem, se fosse cheio até a boca, era só fazer 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros, dá 8 metros cúbicos, multiplica por 1.000, 8.000 metros cúbicos, 8.000 litros de refrigerante, de xarope. Mas não é o caso, porque ele não enche até a boca, ele tem um espacinho de 10 centímetros aí. Bem, já que a gente vai trabalhar com litro, vamos passar tudo para decímetro. Vamos lá. Então, esses 2 metros e esses 2 metros eu vou colocar como 20 decímetros. E aqui eu tenho 1 decímetro, né? 1 decímetro menos 20 decímetros, eu vou ter aqui 19 decímetros. Então, na realidade, a quantidade de litros que eu tenho de xarope vai ser essa quantidade. Aqui eu tenho 20 decímetros, aqui eu tenho 20 decímetros e aqui eu tenho 19 decímetros. Né, que são os 20 de altura menos 1 decímetro, que representa os 10 centímetros que ele não enche. Bem, mas qual é o volume disso? Bem, o volume disso vai ser 20 vezes 20 vezes 19. Bem, 20 vezes 20 vezes 19 dá 7.600 decímetros cúbicos, ou seja, 7.600 litros. Só que eu tenho 8 recipientes desses. Ora, então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 8. Isso vai me dar um total de 60.800 decímetros cúbicos. Mas eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu tenho 60.800 litros. Só que de quê? De refrigerante? Não, por enquanto só pintou xarope. Litros de xarope. Tá, mas eu sei que a cada litro de xarope eu consigo produzir 7 litros de refrigerante. Então, quantos litros de refrigerante eu tenho? Vou multiplicar esse valor por 7. Multiplicando esse valor por 7, eu vou ter 425.600 litros, só que agora de refrigerante. Beleza, e eu vou
pegar toda essa quantidade de refrigerante e colocar dividir de 2 em 2. Por quê? Porque cada vasilhame tem 2 litros. Então, dividindo isso daqui por 2, eu consigo descobrir a quantidade de vasilhames. 425.600 dividido por 2 dá 212.800 vasilhames. Então, a resposta, 212.800 vasilhames. Bem, espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado pela atenção. Até a próxima.